Você já viu aquele meme que fala que quem não está confuso não está bem informado? Parece meio contraditório, afinal, quanto mais informado você está, menos confuso você fica. Mas o que a gente percebe nesse momento, em 2025, à medida que as informações elas vão sendo colocadas, vão sendo jogadas na mesa e a gente precisa assimilar para que a gente esteja pronto para atuar com a reforma tributária em 26? Que naturalmente vão surgir dúvidas com base no que está sendo disponibilizado, digamos assim, e com base no que está posto na norma. E natural, né? E a gente precisa mesmo ter essas dúvidas, porque isso significa que a gente está realmente aprendendo. E é por isso que esse meme existe, porque na verdade quem está mal informado não tem dúvida nenhuma. Parece que é tudo muito fácil. Mas quando você vai realmente, mergulha dentro do conteúdo e entende o que está dizendo cada um dos itens, né? E pensando na lei complementar, sendo ali a nossa referência para a operacionalização da reforma tributária a partir do próximo ano, e você compara com o que vem para que você realmente operacionalize, algumas dúvidas naturalmente vão existir, até porque não está tudo posto, não está tudo pronto. Pensando em nota técnica, a gente já teve manifestação da própria administração tributária na nota técnica falando que, olha, pode vir alteração depois, justamente porque esse período é um período que nós vamos testar. Esse período é um período que nós vamos descobrir os gaps, as falhas. Não tem como pensar em tudo quando você cria algo para operacionalizar uma mudança tão gigante, tão profunda, eu tenho usado essa nomenclatura, como é a reforma tributária do consumo. Por que é que eu estou falando tudo isso para vocês? Na última semana, eu estava gravando um treinamento como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, um treinamento que foi realizado ao vivo, mas que está disponibilizado gravado para você que quer se aprofundar, e aqui eu vou citar esse treinamento algumas vezes, porque eu não vou conseguir entrar num grau de profundidade só para responder essa pergunta que fez você entrar nesse vídeo, que é, vamos ter que informar a redução no ano de 2026 na nota fiscal eletrônica? Então, como eu não vou poder mergulhar nesse tema, somente vou responder essa pergunta, naturalmente eu vou citar algumas vezes a profundidade que a gente traz dentro do treinamento. Mas eu estava lá gravando esse treinamento e então um aluno, o Ailton, ele me mandou uma pergunta sem resposta, né? É uma pergunta sem resposta definitiva, tá? Ele falou o seguinte: professora, no ano de 2026, nós vamos ter que informar o grupo de redução na nota fiscal eletrônica? E aí, quando ele me perguntou isso, eu sabia porque ele estava me perguntando. Já estão tendo muitas discussões, né, acerca dessa informação dentro da nota fiscal eletrônica no ano de 2026. E quando eu falo discussão, são opiniões mesmo, são conjecturas. O que você deve fazer agora no ano de 2025? Ler a lei e ler as notas técnicas e comparar e entender se existe alguma coisa que não faz sentido, são as conjecturas, ou alguma coisa que não está muito clara. Temos que lembrar que agora em julho, hoje é dia 26 de julho, ainda não existe regulamento também. Então a gente vai trabalhando com as conjecturas até que a gente tenha naturalmente todas as informações que a gente precisa para operacionalizar tudo direitinho no ano que vem. Mas quando ele me fez essa pergunta, e eu sabia porque ele estava me perguntando, eu falei assim: Ailton, veja só, essa pergunta eu sei porque você está me fazendo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Eu sei que você está me fazendo essa pergunta porque existem informações, opiniões diferentes entre os especialistas. E aí ele falou para mim assim: isso mesmo, eu já vi gente falando que não é para informar e eu já vi gente falando que é para informar. E eu falei, eu já ouvi a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui com você hoje? Eu vou te mostrar por que existe essa divergência, por que existem opiniões diferentes, e no final eu vou dizer também a minha opinião para você, tá bom? Então esse é o objetivo desse vídeo aqui. Nós vamos ter que informar o grupo de redução na nota fiscal eletrônica em 2026. E para começar a te explicar isso, já vou compartilhar aqui a minha tela na Lei Complementar 214, a nossa Bíblia da reforma tributária, que é o que temos até agora, né? Nós ainda não temos regulamento. Então, o que pormenoriza mais hoje, o que veio pela emenda constitucional, é a Lei Complementar 214. Aqui, no capítulo da fixação das alíquotas durante a transição, veja bem o que o legislador trouxe aqui no artigo 343. Deixa eu ver se tá bom o tamanho para vocês acompanharem. Acho que eu vou aumentar um pouquinho. Ficou melhor, né?
Artigo 343. 343. Pronto, vamos lá. O que consta aqui? O que o legislador trouxe para a gente nesse artigo? Ele disse o seguinte: em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, olha bem, o ano da pergunta do Ailton, né? Então, em relação aos fatos geradores ocorridos nesse ano de 2026, o IBS será cobrado mediante aplicação da alíquota estadual de 0,1%. Pronto, aqui o legislador definiu para a gente qual vai ser a alíquota do IBS em 2026, 0,1%. Aqui no parágrafo único, eu vou seguir exatamente como está a sequência da norma para fazer sentido o que eu vou dizer para você, o que eu vou trazer para você, principalmente como explicação, né? Ele disse o seguinte: olha, durante o período indicado no caput desse artigo, a arrecadação do IBS não observará as vinculações, repartições e destinações previstas na Constituição Federal, devendo ser aplicada integral e sucessivamente para financiamento do comitê gestor e compor o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Inclusive, eu tenho um treinamento que fala também sobre o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Quem trabalha com incentivo fiscal hoje de ICMS, treinamento imprescindível para você entender os próximos passos para que você não perca essa benesse, né? Esses incentivos eles vão ser substituídos pelo fundo e lá no treinamento eu te explico exatamente como você se habilita para buscar esse recurso, né? Que vai ser financiado pelo IBS, foi o que a gente acabou de ver aqui, tá? Então observa aqui no 343, quando ele fala da alíquota do IBS, ele não cita redução em momento nenhum. Ele traz a alíquota, depois ele fala que a alíquota vai ser utilizada para financiar o comitê gestor e para financiar o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Ok. Já quando nós vamos aqui para o artigo 343, o legislador trouxe o seguinte: em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2028, aí ele já está falando de 2 anos, dos próximos 2 anos subsequentes, 27 e 28, o IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,055% e a alíquota municipal de 0,05%. Novamente, ele trouxe aqui as alíquotas que vão ser utilizadas na emissão dos documentos fiscais agora para os anos de 2027 e 2028. Só que o que a gente tem de diferente aqui? No parágrafo único, o legislador trouxe o seguinte: olha, as alíquotas previstas no caput serão aplicadas com a respectiva redução no caso das operações sujeitas à alíquota reduzida, no âmbito de regimes diferenciados de tributação. Ora, se em relação ao ano de 2027 e 2028, o legislador deixou claro que essas alíquotas vão ser aplicadas com a redução e no ano de 2026 ele não disse nada em relação a isso, o que é que parte das pessoas concluiu? Olha, em 2026 você não vai aplicar as reduções previstas na norma. E a partir daí concluiu-se também que você não vai destacar o GRED, que é o grupo referente à redução, que eu vou mostrar para vocês aqui já na nota técnica. Você não vai destacar o GRED no documento fiscal, vez que você não vai informar as reduções no ano de 2026. Essa é uma linha de raciocínio, e as pessoas que concluíram por esse caminho tiveram por base o que está escrito aqui, na 214. E é um caminho, né? Faz sentido dentro de uma interpretação. E o que é que diz a outra linha de raciocínio? O caminho oposto, as pessoas que acreditam que esse grupo ele deve sim ser destacado em 26 e que nós devemos informar as reduções no documento fiscal. As pessoas que vão por esse caminho dizem o seguinte: ó, vamos lá, tudo bem, o legislador não disse que em 26 eu vou ter que informar, como ele fez lá em 27. Ele falou, ó, cadê? Deixa eu voltar. Serão aplicadas com a respectiva redução. O fato dele ter dito que em 27 serão aplicadas com a redução não faz com que ele não me permita a redução em 26, tá? Então, esse também é um outro caminho, até porque as pessoas que sustentam essa hipótese trazem o seguinte: a gente ainda não tem um regulamento.
E no regulamento, o legislador ele pode trazer. Se ele trouxer essa informação lá dentro do regulamento, eu vou ter sim que destacar. Afinal, o regulamento ele vai traçar as diretrizes de aplicação da lei. E não há nenhuma vedação na lei quanto à necessidade de informação da redução no ano de 2026. Ele simplesmente foi omisso. O legislador ele foi omisso em relação a essa informação para o ano de 2026. Outro caminho também, que também faz sentido, né? Então, por isso que eu falei para vocês que esse é o ano da gente fazer mesmo as conjecturas, né? É o ano de a gente tentar entender e estar pronto para que se em 2026 a gente precise destacar, a gente consiga fazer isso. Assim como se vier realmente algo na legislação, no regulamento, trazendo uma vedação nesse sentido, a gente também já entendeu esse caminho, né? Então são dois caminhos, são duas premissas e as duas têm lá os seus embasamentos. Mas eu quero trazer um embasamento para vocês baseado na nota técnica, tá? Hoje nós temos a nota técnica e como eu falei para vocês lá no começo, a administração tributária, quando publicou essa nota técnica, também deixou claro que a nota técnica pode alterar. Então, tudo que eu falar para vocês aqui pode cair por terra se houver alguma alteração na nota técnica que modifique o embasamento que eu estou trazendo para vocês, que é, inclusive, o embasamento também utilizado pelos especialistas que acreditam na necessidade de destaque do grupo de redução no ano de 2026. Então, eu vou para a nota técnica agora para mostrar para vocês. Então, vamos puxar ela para cá. Ela já aparece aqui. A nota técnica, ela é a nossa Bíblia, né? Ela é a nossa Bíblia da operacionalização da reforma tributária no ano de 2026, tá? Tudo que você vai precisar fazer no documento fiscal tá aqui escrito explícito e pormenorizado dentro desse documento. É ele que vai guiar a gente, tá? A nota técnica, ela traz o seguinte em relação ao grupo de redução. Deixa eu achar ele aqui. Grupo, aqui, olha, GRED, tá? Lá no nosso treinamento, como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, eu vou detalhando todos esses campos para vocês. Aqui eu vou simplesmente mostrar. Então, esse é o campo em questão, tá? Esse GRED UB26, esse é o grupo, e as informações que vão nele, que é o percentual da redução de alíquota e a alíquota efetiva, que lá no treinamento, inclusive, nós calculamos para mostrar como é que você encontra essa alíquota efetiva, caso precise informar realmente essa tag no ano de 2026. Então, ele trouxe, essa nota técnica trouxe esse grupo com esses dois campos aqui dentro, que vai trazer informações sobre a redução. E aí, nós temos algumas validações, né? Você que já emite nota fiscal eletrônica, está acostumado com esse cenário, tem algumas reduções que a gente faz, tem algumas validações, perdão, que são feitas no momento da transmissão da nota fiscal eletrônica. E o documento, a nota técnica, ele explica essas validações também. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, essa é uma delas, tá? Nem é a validação que eu quero mostrar das rejeições. Mas aqui já dá pra gente ter um caminho. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Estão. Vamos lá. Esse campo, o B35, ele traz o valor do IBS de competência da UF. Ou seja, o IBS, ele é um tributo subnacional que é repartido entre estados e municípios. Então, a gente tem duas tags diferentes dentro do arquivo XML, que eu também explico isso com profundidade lá no treinamento, que você vai informar as alíquotas para cada um dos entes. E, com base nessas alíquotas, você vai chegar no valor do IBS devido para o Estado. Então, nessa tag que nós estamos explorando agora. E aí, o que ele fala para a gente? Olha, se o grupo GRED for preenchido, o valor do IBS vai ser o GRED dividido pelo percentual da alíquota efetiva vezes a base de cálculo. Se não tiver preenchido, você vai por esse caminho. O valor do IBS da UF vai ser o percentual do IBS vezes a base de cálculo, direto, base de cálculo vezes a alíquota, né? Não tem o que se falar de alíquota efetiva, não tem o que se falar também de GRED, porque nesse caso não teria. Então aqui ele já fala, se você for preencher, o valor que eu espero aqui é 1. Se você não preencher, o valor que eu espero aqui é outro, tá? Mas e quanto à necessidade ou não de preencher? Agora sim nós vamos para as validações. Deixa eu chegar nas validações aqui.
Opa, vamos lá. Acho que eu pulei. Pronto. Existe agora na nota fiscal eletrônica o CST de IBS e CBS. Você já conhece o CST é uma nomenclatura que nós que atuamos no departamento fiscal já estamos acostumados, mas agora tem um novo CST para IBS e CBS, que não se confunde com os CSTs que já existem, tá? Então, nessa rejeição aqui, o que é que a administração tributária trouxe pra gente? Olha, se você informar um grupo, o GRED, aqui dentro, e o CST não permitir o uso da redução da alíquota, vai dar rejeição. Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada lá na tabela de CST para vocês verem. Então é o seguinte, olha, o CST não permite informação de redução de alíquota. Até aqui não existe nada informando que a gente necessariamente vai ter que destacar o GRED. Ele só fala o seguinte, olha, se você informar um CST que não permite o GRED e você informar o GRED, vai dar rejeição. Ok. Agora vamos fazer a validação inversa, que é essa aqui que sustenta a minha opinião de que nós vamos ter sim que informar as reduções de alíquota no ano de 2026. Veja bem, olha, essa rejeição, que é essa da mensagem 1033, fala o seguinte, o CST possui indicador que exige o uso de redução de alíquota. Se você informar um CST que exige o uso de redução de alíquota, você vai ter que informar a redução de alíquota interestadual. Ou seja, nesse caso, o que a regra de validação vai fazer? Ela vai checar o seu CST, vai olhar se é um CST que exige o preenchimento do GRED e se não tiver o GRED preenchido, ele vai te devolver com a rejeição. Olha, o CST do IBS ou CBS informado obriga a redução de alíquotas. Então, veja, aqui, nessa nota técnica que nós temos vigente hoje, no dia 26 de julho, para mim, tá claro de que nós vamos ter que informar a redução de alíquota no ano de 2026, tá? E como é que eu sei, Jéssica, se esse CST, ele me obriga a informar o campo de redução de alíquotas? Vou mostrar para vocês aqui. No portal do documento fiscal eletrônico, nós temos a tabela de CST. E aqui dentro nós temos o C-Class-Trib. Tudo isso lá dentro do treinamento a gente explora no detalhe. Mas aqui, o que eu só quero te mostrar é o seguinte. Tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho o meu... Pronto, acho que dá para ver, né? Legal. Vocês conseguem ver aqui esse campo aqui, RED ALIC, que eu acabei de marcar... Esse campo aqui, RED ALIC, é o campo de redução de alíquota. Então, por exemplo, se você informar no seu documento fiscal eletrônico o CST 200, que é o CST de alíquota reduzida, olha o que você tem que preencher. O campo de redução de alíquota. Tá vendo que aqui tá verdinho? Então, é isso que essa tabela está informando para você. Olha, se você informar o CST 200, você vai ter que informar a redução de alíquota. E aí a gente vai para a nota técnica, e agora novamente a gente vai ler e vai ficar mais claro para vocês, porque fala o seguinte, olha, se o CST obriga a informação de alíquota, de redução de alíquota, e não foi informado, vai dar rejeição. Então é isso que a nota técnica está falando para a gente. Você informou, o CST possui indicador que exige o uso de redução de alíquota. Então, se você não informar, rejeição, porque você vai ser obrigado a informar a redução de alíquota nessa situação. Jéssica, tem mais CSTs que obrigam a redução de alíquota? Vamos passear aqui? Não, tá vendo? Então, regra clara e objetiva. Se você informar o CST 200, você vai ter que informar a redução de alíquota. Se você informar qualquer outro CST de IBS e CBS, você não deve informar a redução de alíquota, porque se você informar, vai dar rejeição. E não é por conta do que está escrito aqui, lá no 343, que não fala nada sobre a redução. Não é por isso. É por causa da regra de validação que está aqui na nota técnica. Então aqui, eu falei da lei e não mostrei para vocês, né? Que bom. Então não essa rejeição ela vai acontecer não é por conta do que está aqui no 343. Agora eu mostrei.
Ela vai acontecer por conta do que está escrito aqui na nota técnica, na validação anterior que nós lemos, que foi essa aqui. O CST informado não permite a informação de redução de alíquota interestadual, 1032. Ou seja, se você informar qualquer CST que não seja o 200 e informar o GRED, rejeição. E se você informar o CST 200 e não informar o GRED, redução. Rejeição. Rejeição. Então, é isso que essa nota técnica está falando pra gente. E é com base nisso que eu vou na linha de pensamento dos especialistas que acreditam que nós teremos sim que destacar o GRED, que informar a redução de alíquota dentro do ano de 2026, dentro da nota fiscal eletrônica no ano de 2026, tá? Então, é por isso que eu acredito. Aí vou voltar aqui novamente na nota técnica para deixar uma coisa bem clara nesse vídeo, né? Aqui. Como as discussões envolvendo a implantação da reforma tributária ainda estão em curso, esclarecemos que essa nota técnica será ajustada ao longo do seu processo de execução, da mesma forma que ocorre com as demais notas técnicas já implementadas. Então, só para deixar claro que essa opinião ela pode mudar se a nota técnica mudar, porque a nota técnica ela que vai ser o nosso norte. Afinal, o documento fiscal eletrônico, a partir do ano de 2026, é ele que vai gerar os valores para apuração assistida, é ele que assume um caráter declaratório. A nota fiscal eletrônica, ela vem com uma outra com a outra conotação no ano de 26. Então, se eu vou tentar emitir a nota e ela vai me dar uma rejeição, é isso que vai me orientar. E, óbvio, a nota técnica vai ser construída com base na legislação. E ainda tem um regulamento para sair também. Mas essas conjecturas, elas são, sim, imprescindíveis para que você entenda e não simplesmente saia destacando ou não destacando à medida que vai dando rejeição no envio do seu documento fiscal, tá? Então, é por isso que lá no treinamento a gente traz profundidade e traz no detalhe, e a gente explora o Seclestrib também. Eu não vou entrar no Seclestrib agora, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Dentro do CST, nós temos também o Seclestrib, que são uma variação dentro do CST com várias classificações fiscais, né? E lá dentro, olha quantas. Dentro do 200, nós temos 50. Nós temos 53, né? Nós temos 53 Seclestrib. E lá no treinamento, a gente explora isso também no detalhe para que você possa entender o que é o Seclestrib, como você declara, quais são os campos que vão nascer da informação do Seclestrib. O GRED é um desses campos, mas tem vários outros. E garantir que você esteja pronto para informar isso é o que vai valer em 26. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais. Tá todo mundo tentando estudar a reforma inteira de uma vez só, né? Imagina, se a gente tem um regulamento ainda para sair esse ano, você tentar entender o todo de uma só vez é um grande desperdício de tempo, né? Não faz sentido você atacar algo que não está perto de você. A mesma coisa você tá ali numa floresta e você tem um leão ali a um passo curto de distância e você tem um leão a 6, 7, 20 metros de distância. Você vai atacar qual leão? Nenhum, você vai correr, né? Mas no caso da reforma nós temos que atacar, então você vai atacar o que está mais perto. Não faz sentido você atacar o que está mais longe e deixar o que está mais perto se aproximar e te devorar. Então basicamente é isso que eu penso, é o meu método, né? O meu método de estudo e é o método que eu levo também para os meus alunos nos meus treinamentos em relação à reforma tributária. Vamos estudar o que está perto, o que vai nos afligir daqui a 6 meses, daqui a quase 5 meses, né? Porque o tempo está correndo. Então, se prepara para emitir a nota fiscal eletrônica, entende esses campos, entende essas tags, faz essas conjecturas, entra nessas discussões, traz sua opinião. Se você não concordar com nada que eu disse aqui, você vem e coloca, Jéssica. Não, tem uma outra coisa que você não levou em consideração, que é algo que está destacado lá na lei, algo que mudou, uma nota técnica que nasceu, que surgiu, que foi alterada. Pode acontecer muita coisa ainda, mas é importante participar dessas discussões, que é o que vai te dar profundidade. E vamos participar daquilo que está perto, né? Daquilo que você realmente precisa atacar. Então esse é o meu método, esse é o método DEF, do Desvendando Enigmas Fiscais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Na descrição
tem tudo sobre o treinamento de como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, que é o que você precisa fazer agora, estar pronto para emitir essa nota fiscal, tá bom? Então vamos nos preparar para a reforma. Juntos, eu tenho dito também o seguinte, tá tudo um caos, mas precisamos de um caos controlado, e isso só vem com conhecimento. E vamos juntos, por quê? Porque surtar em grupo é muito mais produtivo, né? Então vamos garantir essa produtividade e ficar prontos para a reforma no ano que vem.